Estamos em guerra. Estamos numa batalha que é contínua. E você está sendo bombardeado todos os dias pelas setas malignas de Satanás. As mentiras, as murmurações, as contendas, as intrigas nos levam a padecer, nos levam a sofrer. Seja dentro da nossa vida familiar, seja no nosso serviço, seja na igreja, há um constante de uma guerra, onde a tua mente, o teu psicológico é afetado. E você muitas vezes se questiona de por quê que quando a área financeira está boa, você está com problema na tua família. De por quê que quando a área financeira está resolvida, a tua vida ministerial não flui. Quando a tua vida ministerial está fluindo, a tua vida financeira não está fluindo. Quando você não consegue alcançar um diferencial na tua vida, a questão é por que que as coisas não fluem. Bem, guerra é algo terrível na nossa vida. Eu acabava de entrar num bairro novo, para ser honesto, uma favela no Paraná, em Londrina, e eram 3 horas da madrugada e eu acordava tremendo de medo. Sabe o que é uma pessoa apavorada? Era eu. Eu acordava apavorado. A sensação que eu tinha é que estavam para entrar na minha casa, iam me matar, iam matar a minha esposa. Coisas horríveis passavam pela minha mente. E eu acordava desesperado, abria a janela e não tinha nada. Um silêncio em volta da casa. Não foi uma nem 2 vezes. E eu ia então para a cozinha e começava a orar e a clamar, porque sabia que não se tratava de algo natural, era algo espiritual. E orava. E o pavor, todas as madrugadas. E eu disse ao Senhor: o Senhor quer que eu ore. Não permita que Ele chegue tão perto para mim orar. Não precisa mandar demônio para me fazer orar. Se o Senhor quer que eu ore, me chame. A outra noite, eu estava dormindo, no mesmo horário, Joabe, e eu despertei. E eu disse: o Senhor quer que eu vá orar. Então fui a orar e dobrei os meus joelhos. 5 minutos, 10 minutos, e dormia na cadeira. E eu sempre fui um bom assembleiano. E eu estava ali de joelhos dobrados. E apaguei. E eu disse para o Senhor: Senhor, para que o Senhor me chama para orar se eu vou dormir de joelho? Me deixa dormir, eu oro de dia. Como se a gente conseguisse orar de dia, né? E o Senhor disse: Joabe, isso é opressão maligna. Essa tua canseira não está relacionada ao teu físico, não está relacionado aos teus trabalhos, está relacionado a demônios. E eu disse: o que eu tenho que fazer? Você tem que expulsar. E eu de joelho comecei a expulsar, e o Senhor disse: vai expulsar demônio de joelho? Então eu fiquei de pé e comecei a expulsar os demônios. Eu passava uma fase na minha vida ministerial em que eu não sentia a presença do Espírito Santo. Mas isso eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então você orar sem não sentir o gozo da sua presença. Sabe aquele momento em que você ora e as lágrimas correm, aquele momento em que você sente o teu corpo aquecer, você sente o teu corpo se arrepiar. Isso eu não sentia. Eu não sentia essas coisas porque eu havia pecado contra o Espírito Santo quando eu tinha uns 13 anos. Então, para mim, era como comer farofa sem ter água. E isso era orar para mim. Mas como eu estava em guerra, eu estava plantando uma igreja, eu não falava em outras línguas, porque o Espírito Santo se havia afastado da minha pessoa, entre aspas. Ele só estava me colocando no meu lugar. Eu comecei a orar e a clamar. E aprendi a orar. Eu sentava na minha mesa, eu abria a minha agenda e começava a ler todos aqueles por quem eu estava visitando e evangelizando.
e dizia: Senhor, eu quero que eles venham para a tua casa. Senhor, essa família está acontecendo isso. Um por um. E aprendi a uma guerra muito forte. Deus mudou aquele bairro. Deus mudou o bairro. A polícia não entrava no bairro com carro pequeno. Só entrava caminhonete 4x4 com os homens armados para o lado de fora. Nenhuma pizzaria, nenhum atacado entrava sem estar acompanhado pela polícia. Você está me entendendo? O ônibus não parava no ponto, parava onde o indivíduo malcriado dizia que tinha que parar. Você está me entendendo? Quando eu fui morar lá, os irmãos disseram: pastor, o senhor não está bem da cabeça. Lá morre gente todo dia. Eu disse: não tem problema, Deus mandou, eu vou. Quando eu estava entrando nesse lugar, e eu olhei aquelas pessoas miseráveis, e eu nunca havia estado tão perto, eu disse ao Senhor: se eu vender tudo o que eu tenho, eu não vou conseguir ganhar uma única alma para Jesus. Eu não mudo a vida de uma única pessoa. E o Espírito Santo disse: elas não precisam de dinheiro. Não é isso que vai mudar a vida delas. Você vai falar da minha pessoa para elas. Você vai apresentar o meu filho a elas e eu vou mudar a vida delas. Deus mudou aquele bairro, irmãos. Eu determinei que o asfalto vinha, eu determinei que a luz vinha, eu determinei que as coisas mudavam. E o pastor disse: o senhor é maluco? As pessoas falavam: como que vai vir asfalto para cá, se tem bairros de 20 anos esperando asfalto? Eu disse: vai vir porque eu falei que vem. Há poder na tua boca, há autoridade na tua boca. Fale com fé o que tem que acontecer. Mude a tua história. Manare surrabagast. Deus mudou a minha maneira de oração. Você não vai encher uma igreja através de evangelismo. Você não vai encher uma igreja através de programas de rádio ou de televisão. Você vai vencer a tua batalha nas regiões celestiais. A tua batalha está nas regiões celestiais. É lá que está a tua vitória. A tua mente se ilumina. O demônio que cega o teu entendimento sai. Há poder e autoridade para prevalecer contra toda hoste da maldade, contra toda legião, contra toda perturbação. Você tem que ter no teu coração e na tua mente que o teu problema com o teu marido, o teu problema com os teus filhos, o teu problema financeiro não está unicamente relacionado à vida natural. Ela está relacionada à tua vida espiritual. E aqui entra a nossa batalha. Abra comigo Salmos 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Domina sobre tudo. Entenda isso. O reino do Senhor domina sobre tudo. Glória a Deus. Bendizei ao Senhor, anjos seus. Espera aí. O homem de Deus está falando com quem? Com anjos. Não está falando com homens de carne e osso. Ele está falando com anjos. E ele diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris a sua ordem, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Manais tu ramagás. Deus quer levar você a um relacionamento com o seu reino, e o seu reino domina tudo. Deus quer levar você a andar com Deus, que está relacionado ao domínio de todas as coisas. Nós estamos falando de governo, estamos falando de reino, estamos falando de autoridade.
Se você quer prevalecer na tua vida familiar, você quer prevalecer na sua vida ministerial, na sua vida financeira, você deve entender sobre autoridade e poder. Não na vida natural, mas nas regiões celestiais. Quando você entrega o seu dízimo de maneira fiel, quando você oferta de maneira fiel, você fez a parte legal do reino. Dentro da legalidade, você está correto. Pela lei você tem que prosperar. Acontece que você precisa ativar o teu dízimo nas regiões celestiais. É como se você acabasse de comprar um seguro e alguém veio e roubou você. Se você ficar quieto, muda alguma coisa? Você continua com o seu prejuízo. Mas se você pegar a nota, o comprovante, o seu contrato do seu seguro e for até a seguradora e disser, está aqui, ó. Se vocês não me derem aquilo que eu tenho direito, eu vou acionar o meu advogado. Ei, existe uma corte nas regiões celestiais, onde você vai apresentar os seus dízimos, as suas ofertas e vai dizer, eu tenho direito a que as janelas dos céus estejam abertas sobre a minha vida financeira. Eu preciso da prosperidade. E se vocês não entrar com ação, eu vou acionar o meu advogado, e ele é chamado o Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, e ele vai entrar em ação. Paragasto managai. Você tem que exercer a tua fé. A tua pressão não tem que estar sobre o teu pastor, sobre a tua igreja. A tua pressão é nas regiões celestiais. Ah, mas o pastor, não interessa o que o pastor está fazendo. Se ele estava em pecado, se ele está errado, é problema dele. A tua bênção está nas regiões celestiais. Você vai chegar para Deus e vai dizer, eu fiz a minha parte. A tua Bíblia diz que se eu dizimar, o Senhor abrirá as janelas dos céus. Então cumpre a tua parte na minha vida. Tarabanagasui managas. Há poder de Deus na tua vida. Paulo disse que em Cristo Jesus fomos assentados nas regiões celestiais e abençoado com toda sorte de bênção. Mas o mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, a vossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas nas regiões celestiais, contra toda maldade, contra toda hoste da maldade, contra toda potestade, principado, legião. Lá está a tua batalha. É lá que você vai determinar as bênçãos que vão ser derramadas sobre a tua vida. Você está me entendendo? Você precisa se apropriar disso. É palavra viva, é palavra rema. Você tem que se apropriar dela e colocar em prática na sua vida de oração. E eu não estou dizendo que você tem que ficar 2, 3 horas de joelho dobrado. Você pode estar entrando no mercado e dizendo, eu sou abençoado nas regiões celestiais. Você está fazendo as compras e está dizendo, o Todo-Poderoso me prospera. E as portas estarão sendo abertas para você. E não estou falando das portas do mercado. Eu estou falando das portas nas regiões celestiais, que vão liberar prosperidade e bênção sobre a tua casa. Toraman toro candabagasuirias. Alaieshu nanamagá. Como é maravilhoso sabermos que temos direitos, não? Aleluia. Mas todo reino tem dever. Amém. Você está aí? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e varão cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E compreendemos que a mulher é a cabeça dos nossos filhos. Compreende? Compreendemos aqui que há uma hierarquia. E a mulher tem que ter sobre a sua cabeça sinal de autoridade. Entende-se então que sobre a cabeça do homem também há um sinal de autoridade. E que naturalmente o homem entende que a autoridade sobre ele é Cristo. De uma maneira ligeira. E Cristo entende que Deus Pai é a autoridade sobre ele. O que muda a autoridade na minha vida ou na tua vida? Veja,
Mas todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ele está dizendo que o homem não pode exercer o seu ministério se ele estiver debaixo da autoridade da sua esposa. Olha que coisa horrível. E aí ele continua e diz assim: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E aí entra uma questão que por muitos anos foi interpretada da seguinte maneira: mulher tem que ter cabelo comprido ou usar véu. Tão simples de entender, né? Não. Não tem nada a ver com cabelo, não tem nada a ver com véu. Nós estamos falando de autoridade. Você compreende? Autoridade. Quem eram as mulheres que usavam cabelo curto quando Paulo escreve a carta aos Coríntios? Ele está falando às amazonas. Quem eram as amazonas? As amazonas eram aquelas que cultuavam a Diana, a deusa Diana. E todos sabem que as amazonas eram mulheres de guerra. Mulher de guerra não usa cabelo comprido, porque ela tem que puxar da espada ou puxar as flechas para o seu arco. Também elas não eram, em hipótese alguma, dominadas por homem algum, pois elas eram mulheres guerreiras. Você está me entendendo? Só que elas eram mulheres totalmente promíscuas e imorais. E enquanto elas estavam no templo de Diana, elas praticavam atos profanos, obscenos, imorais. E enquanto estavam nessa prática, eram possuídas por demônios. E então recebiam poder, recebiam autoridade, perceba, nas regiões celestiais, para prevalecer nas suas batalhas, para prevalecer nos seus negócios, enquanto estavam praticando orgias. Agora chega a igreja de Cristo, que também age nas regiões celestiais. É na mesma área, é na mesma região. E quer dizer que as armas são parecidas. Hello? As armas são parecidas. Revelam o futuro. Quem aqui já não teve uma profecia que revelou seu futuro? Quem aqui já não recebeu uma palavra profética do que iria acontecer? Ou alguém não falou do teu passado? Pois bem, agora a igreja de Cristo encontra mulheres que são espetacular no quesito sobrenatural. Elas entram na igreja de Cristo e revelam tudo e mais um pouco. Profetizam, operam sinais. Mas da onde procede esse poder? Da onde procede essa autoridade? Não provinha de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Não provinha de Deus, provinha do profundo do inferno. E agora essas mulheres estão dentro da igreja e não havia como saber qual mulher estava possuída por demônio e qual mulher era de Deus. Então Paulo diz que a mulher que tem cabelo curto não está sujeita à autoridade. Então tal mulher deve aprender em casa. Não tem autoridade para falar na igreja. Você está me ouvindo? Amém, aleluia. Então Paulo esclarece que toda mulher que usa o cabelo curto deve ficar calada na casa do Senhor. Eu não estou falando de cabelo, pelo amor de Deus. Eu estou falando de autoridade. Uma mulher que não está sujeita à autoridade de Deus não pode ministrar. Compreende? Você precisa casar com o reino, nas suas regras, nas suas leis, no poder do reino. Eu viajei para a África para ministrar. E sim, eu sou varão de guerra. Para isso eu pedi a bênção dos pastores que estão comigo. Pedi a bênção da minha igreja. Para isso eu pedi bênção de pastores que estão em outros países. Eu disse para eles: estou indo para a África, preciso que orem por mim. Quando eu estava lá na África eu dizia: orem por mim, eu estou aqui, eu estou no campo da batalha. Quando eu cheguei lá, eu me encontrei com os pastores de lá e eu disse: estamos em comunhão, estamos em paz, você me recebe?
Eu não fui para o campo da batalha, eu fui onde já tinham bases estabelecidas e disse para eles: nós fazemos parte do mesmo reino, estamos no mesmo espírito. Você sente o mesmo espírito? Então somos do mesmo reino. Baragandoro Managai. E toda a congregação que eu entrava, os possessos iam caindo e ficavam se debatendo no chão. Não havia pessoas para ficar impondo as mãos. Eram simplesmente seres espirituais batalhando e estabelecendo o reino. Por quê? Porque era um reino entrando em guerra. Tanares, Xarabagás. O Senhor, quando Ele chega para iniciar o seu ministério, veja o que Ele diz: arrependei-vos. Ele está pregando salvação e Ele diz: arrependei-vos. O que é isso? É uma palavra de um exército que chega e diz: arrependei-vos, porque vem um alto e sublime juiz em vossa direção e vai julgar um por um. Panato, Gamasto, Nagai. Não, nós não estamos vivendo esta vida, nós estamos nos preparando, estamos no vale da decisão. De que lado você está? Do Pai das luzes ou do príncipe das trevas? A decisão é você que toma. Todos os dias. O que é que você procura? Eu procuro que a porta do reino esteja aberta. E quando eu chegar lá, aquele que estiver à porta me diga: entra, servo bom e fiel, no descanso do teu Senhor. Te candarabanagassuírias. Se amarre ao reino, entenda as leis do reino, prevaleça pelo reino. Não adianta você dizimar se você vai falar mal do seu pastor. Entenda. Se você fala mal do seu pastor e dizimou, como que os anjos vão guerrear por você? É isso que diz o texto. Aleluia. A palavra do Senhor diz: por causa dos anjos. Por que você não pode ministrar se você não estiver baixo autoridade? Porque se você não estiver baixo autoridade, não há como o reino de Deus prevalecer em teu favor. Não há como o reino de Deus prevalecer em favor da tua casa, em favor do teu lar. Você quer a bênção do Senhor, você quer prosperar, você quer ter uma família abençoada. Comece a se questionar: será que eu estou de acordo com o reino de Deus? Ou eu acho que estou diretamente ligado a Deus? Não é assim que funciona. Mesmo quando eu tenho uma intimidade pessoal com Deus, sempre existe uma autoridade a nível natural. Sempre. Sempre vai ter alguém a quem eu tenho que prestar contas. Sempre vai ter alguém a quem eu devo conversar. Alguém que vai chamar a minha atenção. Alguém que vai puxar a minha orelha. E eu vou ter que dizer: está bem. Você é autoridade sobre a minha vida. Você está me ouvindo? Menanagas. Quando nós começamos a compreender que a nossa batalha não é pessoal. Você faz parte de um povo que está ligado ao reino de Deus. E dentro desse reino nós temos autoridades estabelecidas por Deus, que vão fazer a diferença na nossa vida, vão fazer a diferença na nossa casa. E é algo impressionante. Você não precisa que Ele faça uma grande oração por você, você não precisa que Ele te unja com óleo, você só precisa que Ele diga: está tudo bem, vai em paz. Pastor, eu queria fazer isso, amém, faz. Pastor, eu queria fazer aquilo, vai em paz. Está me entendendo? Mas pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer, quando ele diz: vai em paz, ele declarou nas regiões celestiais: anjos, acompanhem. Foi isso que ele falou, está entendendo? Está abençoado. O que ele disse nas regiões celestiais? Ele disse: Satanás está debaixo da proteção do reino. Tarabaco Managás. Papai era pastor, tinha inúmeras congregações, e ele disse a um irmão que assumisse a congregação. Porque Deus havia falado para ele que aquele irmão era o líder da congregação. E o irmão chega atrás do púlpito mais ou menos assim: saúde os irmãos, capaz do Senhor. Vamos ouvir, irmão tal. Não era uma pessoa eloquente, não era uma pessoa capaz, não era uma pessoa aparentemente inteligente. Era o simples do simplório, tímido, envergonhado. E os irmãos começaram a buzinar na orelha do meu pai: pastor, aquele obreiro não dá, pastor. Quem que aguenta aquilo lá, pastor? Pastor, ele não sabe nem se posicionar atrás do púlpito. Pastor, e foi assim algumas semanas, e silenciaram. E meu pai pensou: bem,
Já faz 2 meses que o irmão está lá, é melhor eu tirar ele de lá. Senão ele vai acabar quebrando a congregação, porque tanta reclamação. Mas Deus havia falado. E meu pai vai falar com os irmãos e diz: estou pensando em mudar o obreiro. Não, pastor, pelo amor de Deus. Como assim? Vocês reclamaram dele? Não, pastor, nós estávamos enganados. Ele não serve para nada, mas ele sabe pôr todo mundo para trabalhar. E a igreja cresceu, pessoas estão sendo salvas, todo mundo está contente, ele visita, ele ora, ele só chega e faz uma oraçãozinha, mas a bênção vem, o poder vem. Ei, se o rei dos reis disse que você é autoridade, você é autoridade, e você levantou a mão, a bênção está dada. Chandai toroma nagaswirias. Não se preocupe com a tua oratória, não se preocupe com essas coisas. Preocupe-se em estar ligado ao reino, em obediência, em conformidade. E o exército do Senhor vai prevalecer em teu favor. O exército do Senhor vai prevalecer em teu favor. Tamandaragasui managas. Deus acabou de estabelecer rei como Davi. Deus coloca Davi como rei. Está me entendendo? E a palavra diz assim, você não precisa abrir. 1 Crônicas 14, 9. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouviu Davi logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Diga comigo: o reino domina tudo. Quando você perdeu, quando você fracassou, é porque Deus assim o quis. Porque a grande probabilidade é porque você estava em contra ao reino e não em obediência ao reino. Você entendeu? Quando as coisas dão errado para você, quando as coisas vão mal para você, escreva lá na tua mente, no teu coração, que a probabilidade é que você não esteja em comunhão com o reino. Algo está errado na tua atitude, na tua vida de oração, no teu posicionamento perante o Rei dos Reis. Veja. E subindo Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão, Deus derrotou os meus inimigos, como a rota das águas, pelo que chamarei o nome daquele lugar Baal-Perazim, que significa Deus partiu as águas. Ou seja, Deus vai partir os teus inimigos ao meio. Os teus problemas vão ser feitos em pedaços na tua vida. As tuas dificuldades vão ser feitas em pedaços. Diga ao Senhor: ilumina-me os olhos do meu entendimento. Guerreamos tanto com a nossa força natural, batalhamos tanto com o nosso corpo, levamos o nosso corpo quase à exaustão. Ei, desperta, usa o poder do Rei da Glória, usa o poder de Deus, usa a capacidade que há em Deus. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram a se estender pelo vale. E tornou Davi a consultar e disse-lhe: Deus, você está me entendendo? Subirei atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. Verso 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir os exércitos dos filisteus. Olha só, irmão, ele ora e Deus diz: não, dessa vez é diferente, você vai ir pelo outro lado, vai ficar escondido lá perto das amoreiras, e quando você escutar que as tropas passaram por sobre as amoreiras, pode ir, porque o Senhor já destruiu os teus inimigos.
Quando você faz parte do reino, você não sai que nem um desesperado procurando emprego, tentando resolver a tua vida. Você dobra o teu joelho e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como vencerei esta batalha? E ele vai falar e vai te dizer: espera, quando você ouvir, quando eu tocar, quando você fizer assim, os sinais vão acontecer. Charamanto Romanagas, Elorita Nagas. Estava iniciando alguns movimentos de meu ministério, e o Senhor me havia mandado ministrar sobre a vida de uma pastora. E o Espírito disse para mim: você dirá para ela ficar com as mãos assim. E ela ficou com a mão assim. E ele disse: você colocará o dedo indicador. E eu fiquei pensando: por quê? Eu não posso pôr o dedão? Eu não posso pôr a mão na cabeça? Por que assim? Queremos sempre saber o do porquê, né? Ei, para de questionar. Por que que o Senhor disse para ele, quando passar, quando ouvir o barulho? Da outra vez ele não fez assim? Queremos que o Senhor fique repetindo a liturgia. Deus não vai repetir a liturgia, irmão. Obedeça, somente obedeça. E assim como o Senhor falou, eu coloquei as mãos. E quando eu coloquei as mãos nela, o dedinho indicador, ela foi eletrocutada. Oh, palavrinha, hein? Uma energia, uma descarga elétrica correu sobre ela, irmãos. E ela caiu ao chão e ficou estremecendo. E pessoas caindo e estremecendo eu já tinha visto muito. Mas ao outro dia ela me disse assim: pastor, quando nós estávamos na casa do irmão, eu vi aquela irmã e Deus me mostrou que ela tinha cisto, miomas no seu seio. Nunca havia me acontecido isso, pastor. E eu orei por ela e ela procurou e haviam desaparecido. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou a autoridade, mas uso você para abençoar o outro. Ele podia fazer direto. Não, ele queria me usar. Desde que eu fizesse exatamente como ele mandou fazer. Deus vai te constituir autoridade, mas você tem que obedecer exatamente como ele fala.